Olá, meus tchutchuquinhas. Sejam bem-vindas a mais uma aula do professor Marcos Góes Sapão. Hoje a aula vai ser um pouco diferente. Hoje a gente vai falar sobre o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que desde 1998 ele é realizado no Brasil. O Enem é o divisor de águas entre o ensino médio e o ensino superior. Então, quem almeja um curso superior tem que fazer o Enem. É algo interessante. Então, o que a gente pensa muito? A gente quer trazer hoje uma aula que seja diferente para você. A gente vai trabalhar as questões que caíram em 2018. Olha que maravilha! E olha, eu vou trazer para vocês na aula de hoje os principais assuntos que caíram no Enem. Tá? Então, sejam bem-vindos à aula e vamos aproveitar. Então, o que a gente tem? De 2009 até 2019, olha as questões, os assuntos do Enem que mais caíram sobre biologia. Evolução. Não esqueçam, a primeira lei de Lamarck, a segunda lei de Lamarck, lembre de Charles Darwin, de especiação, qual é a matéria-prima da evolução? Aí a gente sabe que é a mutação. Então, estude. Evolução é um assunto corriqueiro no Enem. Qual seria o segundo? Biotecnologia, um assunto relativamente antigo para a gente, mas agora com a engenharia genética deu uma explosão do conhecimento, manipulação de genes, é muito interessante estudar, marcadores. Então, o aluno que vai para o Enem precisa de biologia, tem que estudar evolução, tem que estudar biotecnologia, tem que estudar os ciclos biogeoquímicos, o ciclo do nitrogênio. A gente sabe, é um ciclo que envolve presença de bactérias, né? A gente tem a fixação, a modificação, nitrificação, desnitrificação, estuda, como também o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio. Aí nós temos ecologia envolvida, fluxo de energia, né? Uma cadeia alimentar sempre tem o que? Energia e matéria envolvidas. Então não pode esquecer relações ecológicas, ecologia é frequente no Enem. E fitogeografia do Brasil, os biomas brasileiros envolvidos. Então, muito cuidado. O que a gente vai fazer agora? Mostrar de forma mais clara como acontece essa divisão. Ó, conteúdos mais frequentes nas provas de biologia do Enem nos últimos 10 anos. Eu tenho quem? Ecologia, caindo bastante. Então, cadeia alimentar, fluxo de energia, não deixem de estudar. Tá? Por exemplo, as relações ecológicas envolvidas, tá? As pirâmides ecológicas, citologia. Em citologia chama a atenção muito para a membrana plasmática e organelas. Os últimos 5, 6 anos a organela foi assunto obrigatório no Enem. Nós temos a fisiologia, que vem aumentando gradativamente, a fisiologia humana, os aparelhos digestório, respiratório, circulatório. Nós temos a genética envolvida, né? Assunto muito importante hoje, caiu no Enem sobre locus, sobre manipulação genética, bioquímica envolvida, e aí a gente entra com a presença da água, dos compostos orgânicos, botânica, evolução, biotecnologia, zoologia, é um assunto que vem aumentando muito, a gente vem percebendo, saúde, parasitologia, histologia e outros envolvidos. Então, olha como é forte a presença da ecologia aqui, da citologia envolvida. Tá? Então, vamos continuar. Qual é a proposta de hoje? Eu vou dar só os temas que caíram em 2018. Então, a aula hoje é rápida, veja. Primeira questão que caiu de biologia em 2018, falando sobre fisiologia humana. Obrigatório, estuda aparelho digestório, respiratório, circulatório e caiu 2 vezes já no Enem a questão da visão. Então, visão, cones, bastonetes, olhos, acho interessante estudar olfato, interessantíssimo estudar audição. Então, estuda isso. Aluno bem preparado, se cair uma questão dessa, acerta legal. Vamos para a próxima agora. Olha o que ele caiu. Genética. O que foi cair de genética? Marcadores, genética envolvido, locus gênico. Então, estuda. Além da primeira lei de Mendel, da segunda lei de Mendel, é interessante estudar linkage, é interessante estudar a polialelia, sangue envolvido, né? Reino animal, olha sobre ecologia, questão muito bonita, específica, uma questão de ecologia no Enem, 2018. Próxima. Ciclos biogeoquímicos, envolvendo quem? O ciclo do nitrogênio, né? Presença de bactérias, aprender como funciona cada fase do ciclo.
Acho interessante também esse ano estudar o efeito estufa, o desmatamento. Quando você desmata, você tem um processo, agora que deixou de ser fotossíntese e passou a ser decomposição. Antes produzia oxigênio, agora se produz gás carbônico. É muito interessante, Caí. Tá? Vamos lá. Características dos seres vivos, assunto do primeiro ano para a gente. Aí tem aqui anabolismo e catabolismo. É interessante a gente ter cuidado. Nós precisamos sempre lembrar dos assuntos do primeiro ano. Bioquímica envolvida. Especiação, olha a questão da evolução envolvida. Formação de novas espécies, matéria-prima, mutação, como é que acontece? Isolamento geográfico, depois isolamento reprodutivo. Estuda, é muito bom estudar, tá? Reprodução, outra questão sobre fisiologia. E nesse caso daqui, no sentido de reprodução sexuada e sexuada, ele fala sobre enxertia, olha, um processo de reprodução assexuada envolvida, né? Continuemos. Reino animal, lembra que eu falei no início? Reino animal está tendo uma ascensão, né? Nós temos os animais invertebrados e os cordados, um assunto extremamente complexo, mas caiu no Enem. E aqui fala sobre as excretas, um assunto específico. Olha como ele ficou conteudista, essa questão pequena e com conteúdo. A importância do surgimento dos néfrons, né, unidade funcional dos rins. Tá? Lembra que uma questão recentemente caiu sobre membrana plasmática, absorção de nutrientes, de substâncias, microvilosidades intestinais, membrana plasmática, mas aqui já foi em órgãos, néfrons, estruturas. É interessante estudar. Continuando, olha organelas citoplasmáticas aí, aquelas organelas, mitocôndria, respiração celular, produção de energia, que energia é essa, ATP. E aí o que tem de interessante? Ela tem um material específico dela, genético, né? DNA presente nas mitocôndrias. De quem vem esse DNA? É DNA de origem materna. Então, temos que estudar. Uma questão que bastava você olhar, observar o desenho, você já percebia que ele falava sobre organelas. Tá? Ácidos nucleicos e genética envolvidos. Só que aqui ele pede especificamente sobre as bases nitrogenadas, né? Como funciona a síntese de proteína, códon, anticódon. Então, é um assunto do primeiro ano que a gente precisa revisar, com muito cuidado. Depois que aprende, você tem uma facilidade tremenda, tá ok? Reino vegetal, essa questão daqui foi uma questão de 2008, 2018, muito específica, porque ele já trabalhava a questão da reprodução da flor com androceu e gineceu. Então, o aluno do segundo ano agora, ele tem que ter muito cuidado. Eu abro muitos olhos em sala de aula. Olha, pessoal, assuntos do terceiro ano foram deslocando para o segundo e terceiro. Hoje a gente tem reprodução, nós temos reino animal, vegetal caindo com mais frequência. Tá? Biotecnologia, olha aí, não é por acaso que nós comentamos. Olha a biotecnologia envolvida aqui. Então, assuntos recentes sobre biotecnologia, pode cair no Enem? Com certeza pode cair. Tá? Estamos chegando a controle biológico. Sabemos que a gente pode controlar uma espécie introduzindo no meio uma outra, tendo muito cuidado. Lembre, espécies exóticas, eu estou falando de ecologia. Então, ecologia, evolução, biotecnologia, está sempre presente no Enem. Questão muito bonita, uma questão clássica, assim, falando sobre controle biológico e doenças. Olha, tá? Então, continuando. Fisiologia humana, e aí, simples, falando sobre a produção da bilis. Uma substância produzida lá pelo fígado, armazenado, que serve para o quê? Para facilitar a quebra das gorduras. A gente estuda isso em sala de aula. Olha a questão caindo no Enem. Então, segundo ano passou a ser foco para as pessoas que querem cursos, principalmente na área da saúde. Tá ok? Ecologia, falando sobre fluxo gênico,
Olha, a questão de corredores ecológicos. Recentemente a gente falou, eu fiz um texto em sala de aula sobre corredores ecológicos. Qual a importância de você ter esses corredores ecológicos, né? Então, hoje as áreas de proteção ambiental, dá uma lida. A gente tem tanto acesso a material, mas é simples estudar isso aí, tá? Mitose, falando sobre o câncer. O que é mitose? Processo de divisão celular em que uma célula mãe forma duas idênticas e esses tumores, o acelerado de células, multiplicação exagerada, formando o câncer. Nós comentamos muito em sala de aula, né, envolvendo com como surge, tá? Então leia, disponível na internet, em livros maravilhosos, tá ok? Vamos lá? Então o que é que nós temos aqui? Dizer para você o seguinte, que esse foi o esquema montado no Enem 2018. Para a segunda parte, eu vou comentar um pouco o Enem 2019. Tá? Desejo a vocês paciência para esse tempo que nós estamos passando, prudência, mas em casa a gente pode estudar, né? Se tornar autodidático, né? Aprender, ler, tirar as dúvidas, né? No meu canal ou meus e-mails. Vocês ficam à vontade. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.